Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A partir de agora, a nossa missa passa a ser transmitida pela Pastoral da Comunicação. Essa comunidade está localizada no Jardim de Taipas, Rua Máximo Barbosa, número 66, Decanato de São Barnabé, região episcopal Brasilândia de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, vocês que acompanham-nos pelas redes sociais. Deixe seus comentários com as suas intenções, curta a nossa página, @Paróquia São Luís Monfort no Instagram, no YouTube e no Facebook. Intenções para a Santa Missa. Em ação de graças pelo aniversário de Gislaine Silva, pelo Dia da Secretária, pela saúde de Elisângela Paiva e Miguel Santos, Anjo da Guarda de Alan Silva da Cruz e Renan Silva da Cruz, pela saúde de Maria Júlia Portela, até 7 dias de Joana Dark Canela Barreto, até o mês de Hilary Raquel, Juraci Silva e Juscelino Santos, falecidos há mais tempo, Iranis Canuto, pelas almas do purgatório, Francisco Pereira, Maria das Dores Pereira, Djalma Pereira, falecidos da família Apóstolo, família Alves, família Silva, Joaquim Teles, Tiago Vieira Barros, Enedina Gomes de Moura. Celebração de São Jerônimo. Foi o primeiro dia da festa de São Francisco, sejam todos bem-vindos. Acolhamos a palavra que, meditada, dá seu fruto no tempo devido, aponta-nos a fonte da vida. Iniciemos. São Francisco de Assis, reuniu-se por terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus. São Francisco de Assis, reuniu-se por terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus. Foi esta mensagem que o céu enviou, o nosso padroeiro, o santo trovador, que ensinava em versos sua adoração ao Deus que amava de todo o coração. Quisera ouvir Francisco falar, o nome do Altíssimo Francisco louvar, a todos servindo, chamando os irmãos, pelo seu sorriso, sua proteção. São Francisco de Assis, reuniu-se o povo terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus. São Francisco de Assis, reuniu-se o povo terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus. Foi esta mensagem que o céu enviou, o nosso padroeiro, o santo trovador, que externava em versos sua adoração ao Deus que amava de todo o coração. Quisera ouvir Francisco falar, o nome do Altíssimo Francisco louvar, a todos servindo, chamando os irmãos, pelo seu sorriso, sua proteção. São Francisco de Assis, reuniu-se o povo terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus. São Francisco de Assis, reuniu-se o povo terra, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei, nosso Deus.
noite. Boa noite. Padre Antônio Cláudio, seja bem-vindo à comunidade de São Francisco, onde nós iniciamos a festividade desse santo padroeiro. Seja bem-vindo, a casa é sua. E é de casa, né? Porque o Padre Antônio também é cônigo lateranense. Então vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Bom estar com vocês. Bendito seja Deus que nos reúne neste dia em que nós celebramos a sua palavra, dia da Bíblia, dia de São Jerônimo, aquele que traduziu a palavra de Deus para a Vulgata, aquele que fez chegar até nós a tradução da palavra de Deus. O Senhor hoje nos reúne em sua casa para nos alimentar com esta palavra, com o seu pão e com o seu sangue na Eucaristia. Por isso, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Cantando, imploremos o seu perdão. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo é eleição, Cristo é eleição, Cristo é eleição. Senhor, que muito perdoas a todo aquele que muito amas, tende piedade de nós. Que é eleição, que é eleição, que é eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. O silêncio do nosso coração, coloquemos no altar do Senhor as intenções particulares que trazemos nesta noite. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Alimentemo-nos da Palavra e nela encontremos a fonte da vida.
Leitura da profecia de Zacarias. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes, uma para as outras de cidade, vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes, visitar o Senhor dos Exércitos, e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas cordas da roupa um homem de Judá, dizendo, nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas das cidades de Sião. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Lembro o Egito e Babilônia, entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este aquele ali nasceu, de Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Deus anota no seu livro ou escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram e por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que Deus
Senhor, precisamos ouvir tua voz. Tua palavra nos sustenta a cada dia. Sei que o Senhor irá falar. Eu sei que o Senhor irá falar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro confrade Padre Robson, caro seminarista Tiago, queridos irmãos e irmãs da comunidade de Santo Antônio, responsáveis pela liturgia de hoje, acho que a gente está com uma ligação espiritual, né? Quando eu não vou na Santo Antônio, vou celebrar na comunidade que vocês são responsáveis pela celebração. É um sinal de Deus, será? Pastoral do texto dos homens, né? O saúdo também os servidores do altar. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês, nesta festa de São Francisco de Assis, têm como tema central: para seguirdes a Cristo, olha. Qual é o tema? Para seguires a Cristo, olha, Francisco. Para isso servem os nossos santos padroeiros, né? Os santos que nós temos devoção, para olhar, contemplar o caminho que eles percorreram, tentar imitá-los, imitando-os, nós possamos ser verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Para isso o Senhor os colocou em nossas vidas, para serem exemplos, setas, para que nós possamos também chegarmos a sermos seguidores e santos como eles são santos. E o tema de hoje, bem propício à liturgia que nós celebramos neste dia de São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura, dia da Bíblia hoje. Eu até ria com o Tiago quando nós viemos para cá, porque o radialista falava na rádio, hoje é o dia da Bíblia Católica, né? Parece que tem mais de um. Hoje é o dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus, e o tema de hoje é: olha Francisco e aprende a escutar. Precisamos olhar Francisco, contemplar Francisco, seguir Francisco para sermos discípulos de Jesus, mas seguir Francisco para aprendermos a escutar a palavra de Deus como ele aprendeu. Meus queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, nesta passagem que nós estudamos no profeta Zacarias, ela oferece uma visão
da universalidade da salvação. O profeta Zacarias vem dizendo nesta leitura que a salvação, ela é universal. A salvação que Deus tem para nós é uma salvação para todos. É uma salvação aberta. E a atração que a fé em Deus exerce sobre todos os povos. O Deus de Israel, aquele que está no templo de Jerusalém, é um Deus que atrai todos aqueles que o conhecem em uma única fé para si. É isto que Francisco nos ajuda a fazer. Abraçando uma fé que ele também viveu, conhecendo o Cristo que ele conheceu também, escutando a palavra deste Cristo, nós também possamos deixar que esta fé em Deus seja para nós uma atração para uma vida de salvação. A salvação, ela é universal, e assim Zacarias hoje nos destaca, porque muitos povos, muitas nações poderosas, como ouvimos na primeira leitura, voltarão o seu coração, virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos exércitos. O Senhor que libertou o povo de Israel da escravidão. Isso reflete, meus irmãos, de uma mensagem central do cristianismo. A salvação, ela é oferecida para todos, independente de a que povo, a que cultura nós pertencemos. A salvação é algo que Deus tem de forma gratuita para todos nós, não importa a nossa origem, não importa a nossa nacionalidade. A salvação é para todos. Deus não escolhe aquele que vai ser salvo. A salvação é uma graça aberta à humanidade. Esta atração nos vem através de uma vida, de uma vivência de fé. Aqui nós tínhamos, não sei se vocês prestaram muita atenção na primeira leitura, a imagem de 10 homens, todos de línguas diferentes, que se agarram à orla do manto de um judeu, e se agarrando à orla do manto de um judeu, vou só abrir um parêntese, os fariseus principalmente, eles tinham toda a Sagrada Escritura, a lei escrita em volta da orla das suas vestes, para que nunca se esquecesse da lei de Deus. Então nós temos 10 homens de cultura diferente, agarrados a esta orla, onde está escrita aquilo que é o mandamento, a Torá, com um desejo profundo de aproximar-se de Deus. Todos agora voltam o seu coração para a lei de Deus. E todos aqueles que abraçam esta lei pela fé, nos ensina Zacarias, ele vive esta unidade numa diversidade. São diferentes, pensam diferentes, vivem culturas diferentes, mas abraçam e querem viver uma única fé. Têm línguas diferentes, pensam de diversas formas, mas todos unidos no único desejo, o desejo de buscar e de servir a Deus. Vejamos a nossa igreja em sua riqueza de diversidade. Muitos dons, muitos carismas, muitos ministérios, muitos serviços pastorais, mas todos unidos em um só coração. É esta diversidade, mas em uma unidade de fé, o profeta Zacarias nos apresenta nesta noite. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, ele também tem uma profundidade muito grande, porque esta passagem que nós escutamos no Evangelho de Lucas nesta noite, ela nos desafia a sermos verdadeiras testemunhas autênticas de nossa fé. Precisamos viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, mas mais que viver esta fé, nós precisamos testemunhar no mundo a fé que nós vivemos. Nós somos chamados a viver de tal maneira que as pessoas vejam em nós a presença de Deus. E vendo em nós, através do testemunho de nossa fé, a presença de Deus,
todos os outros queiram também conhecer este Deus que nós servimos e abraçar esta mesma fé que nós vivemos. Jesus no Evangelho é aquele que é determinado. E nós precisamos ser homens e mulheres cristãos determinados na fé que nós vivemos. Primeiro, Lucas diz que Jesus ele toma uma firme decisão de ir para Jerusalém, mesmo sabendo aquilo que o espera em Jerusalém: a perseguição, a cruz, a prisão, o sofrimento. Jesus, ele não desanima da sua missão por causa disso. Ele vai. Ele tem uma determinação de ir além daquilo que o espera. E esta determinação de Jesus, irmãos, demonstra a sua entrega total àquilo que é vontade de Deus na sua vida. Por isso, conhecendo a palavra, professando a fé, como Jesus e como Francisco, nós precisamos ter essa determinação em nossa vida. Ainda que as diversidades da vida nos cerquem, ainda que tenhamos muitos problemas, ainda que vivamos neste mundo muita perseguição pelo Evangelho, ainda que sejamos caluniados, ainda que corramos o risco de perder a nossa vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, precisamos ter uma determinação para testemunhar entre os homens este Evangelho. Sabendo que, como Jesus, ao testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho, nós encontraremos, irmãos, rejeição de muitos neste mundo. Porque Jesus encontrou rejeição no Evangelho dos samaritanos. Mas ele não desistiu de anunciar a boa nova do reino de Deus, porque naquele lugar ele foi rejeitado. Precisamos não ter medo da rejeição. Precisamos não ter medo das críticas que nós recebemos. Precisamos ter determinação para estudar o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho neste mundo. A reação dos discípulos, também um pouco daqueles que fraquejam, né? Ficam cheios de fúria, cheios de raiva, porque Jesus não foi bem aceito. Dizem: Senhor, vamos clamar fogo do céu para que caia sobre este povo, para que venha como um castigo sobre eles. Porém, Jesus, ele mostra que ele não é aquele que nos olha de uma forma incompreensiva. A sua palavra, a sua mensagem é lançada nos corações, mas precisamos nos abrir para aceitar esta palavra em nós. Muitos ainda, como os samaritanos, não tinham entendido o que é o reino de Deus, como muitas vezes nós ainda não entendemos aquilo que realmente é o reino de Deus neste mundo. Por isso não abraçaram a verdade do Evangelho. Por isso os discípulos queriam agir com uma certa violência, com uma certo espírito de vingança sobre aquele povo, porque não entenderam aquilo que Jesus estava a ensinar. Porém, Jesus, ele tem um amor para com o povo ao qual o Evangelho é anunciado. E este amor de Jesus não é um amor qualquer, é um amor incondicional. Jesus é aquele que insiste no anúncio do reino para que mais corações possam abraçar esta verdade. Para que muitos possam, conhecendo este reino, abraçar e testemunhar esta fé. Jesus ensina que o amor de Deus por nós é incondicional. Não importa a nossa situação de vida, não importa onde nos encontramos, não importa a dureza do nosso coração, não importa se não entendemos perfeitamente a palavra que precisamos viver. Deus nos ama incondicionalmente e não desiste de nós. Por isso precisamos trabalhar o nosso coração dia após dia para entender a palavra de Deus e colocar esta palavra em prática em nossa vida. Porque, meus irmãos e irmãs, só entendendo esta palavra, testemunhando a nossa fé, entendendo que o amor de Deus é por nós incondicional, nós entenderemos que neste mundo precisamos percorrer o caminho de discipulado. Somos discípulos de Jesus. Somos chamados a ser seus discípulos, suas testemunhas neste mundo. Como Francisco foi. Francisco entendeu perfeitamente a vontade de Deus
e escutou a sua palavra. Cada vez já deve ter me ouvido até no Santo Antônio repetir isso, né? Escutar a palavra de Deus. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir, todo mundo ouve, né? Quem não tem um problema de audição, ouve. Um cachorro late ali na rua, o papo ouve aqui. Alguém faz um escândalo lá fora, nós ouvimos aqui. Escutar é diferente. Escutar exige compromisso. Porque se eu sento com o outro, ele partilha a sua vida, e eu escuto a sua partilha, agora tem que ter um compromisso de minha parte. Se eu realmente escutei, eu preciso estar disposto a ajudar o outro que partilhou comigo a sua vida. Isso é compromisso. E Francisco não ouviu a palavra de Deus, ele escutou com todo o seu ser, com toda a sua alma. E por escutar é que ele abraça esta palavra e deixa a palavra transformar a sua vida e o seu coração. No tema de hoje, Eucaristia, olha Francisco e aprende a escutar. Nós precisamos aprender com ele a escutar esta palavra. A olhar para a Eucaristia e aprender que também através da Eucaristia Deus fala conosco. Através da Eucaristia, Deus demonstra para nós este seu amor incondicional pela humanidade, ainda que esta seja infiel. Deus é fiel para conosco. Bem-aventurado, diz Francisco, o servo que não fala, senão quando convém, e cujas palavras são obras. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós conhecemos a palavra de Deus por inteiro, como fez Francisco, nós não precisamos abrir a nossa boca para falar dessa palavra para ninguém. Porque quando eu escuto de verdade, eu abraço a palavra de verdade, eu deixo que ela transforme a minha vida, eu vou falar desta palavra não com os meus lábios, mas com as minhas atitudes de vida. Então todos aqueles que me verem lá fora, observarem a minha atitude como um cristão, a minha vivência desta palavra, vai olhar para mim e para você e vai dizer, realmente este conhece Jesus Cristo, esta conhece a palavra de Deus, porque é um exemplo vivo desta palavra. Sabe amar, sabe perdoar, sabe escutar, sabe acolher. A palavra de Deus vai nos transformando e as nossas atitudes vai falando desta palavra para a humanidade. E quando eu vivo a palavra de Deus, diz Francisco, eu não preciso usar palavras, né? Porque as minhas atitudes, as minhas ações, os meus atos vão demonstrar para o mundo que realmente nós conhecemos quem é Jesus. Talvez seja isso, irmãos, que falte hoje entre os cristãos, entre uma boa parcela dos cristãos. Viver a palavra de Deus. Porque ultimamente a gente tem visto na questão do censo, né? Cresce entre nós, não as igrejas evangélicas, não as demais religiões, mas crescem aqueles que não têm religião, que abandonaram a igreja por algum motivo. E eu digo igreja não só a igreja católica, também outras igrejas. Mas por que será que eles abandonaram? Por que será que eles não têm mais o desejo de voltar para o nosso meio? Por que será que eles não têm mais o orgulho de dizer somos cristãos de verdade? Como Francisco teve o orgulho de proclamar que ele era um cristão conhecedor de Jesus de verdade? Talvez porque não enxerguem em nós exemplos reais da vivência da palavra de Deus. Por isso precisamos, com Francisco, aprender a escutar. Escutando, precisamos deixar que a palavra ela penetre no nosso coração e na nossa vida. Encontre em nós um ambiente, uma terra fértil, onde ela possa germinar, crescer, produzir frutos. Produzindo frutos em nossa vida, todos aqueles que nos olharem, digam, realmente este é um cristão, esta é uma cristã de verdade, porque nele e nela eu vejo o próprio Cristo, a vivência correta daquilo que é palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, confiantes neste Deus que falou ao coração de Francisco e que fala aos nossos corações,
Apresentemos as nossas preces e súplicas. Fortalecei a Igreja na dura luta contra o dragão e seus anjos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei de nós vossa presença defensora na vida dos irmãos e irmãs mais fragilizados, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos aprender com os arcanjos, estarmos sempre prontos a ouvir e escutar nossas ordens, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. No silêncio do nosso coração, apresentemos ao Senhor a nossa prece e a nossa súplica. Tudo isso vos pedimos, ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Filho e nosso irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Participemos do nosso perdão. Quero te dar meu coração, a luz de uma nova decisão. Chamar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter. Abraçando então o que é real, provando e amando a essencial, escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Quero te dar meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que tudo que um dia eu possa ter. Abraçando então o que é eu, provando e amando a essencial, escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor. Quero te dar meu coração, a luz de uma nova decisão, chamar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter. Abraçando então o que é real, provando e amando a essencial, escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Jerônimo, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos,
entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela graça da caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Odilo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Joana Dark Canela Barreto, Hilary Raquel, Juraci Silva, Juscelino Santos.
e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Jerônimo, São Francisco de Assis e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Senhor Deus, quando
quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter vez e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria, pra flor e gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar, vida sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união
Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Use o veloz de rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onze a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Oremos. Senhor, os sacramentos que alegres recebemos na festa de São Jerônimo, despertem nossos corações para que, voltados aos ensinamentos da Sagrada Escritura, reconheçamos o caminho a seguir e, seguindo, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos avisos. Quem tem assinatura do Deus Conosco, que queira renovar, e quem quiser fazer também a assinatura, por favor, dá um nome para mim, até dia 14 de outubro. E o pagamento é até dia 20 de outubro. E o pagamento é R$60. A assinatura do Deus Conosco, o Paulo Livrinho, você recebe durante janeiro a dezembro. 12 livrinhos. E hoje, com grande alegria, nós começamos a festa de São Francisco de Assis. Uma grande alegria estar recebendo o Padre Antônio Cláudio aqui conosco. Que Deus o abençoe e que volte sempre, esteja sempre conduzindo o seu rebanho. Mas claro que nós convidamos. Claro, mas é com grande alegria. E nós preparamos uma lembrancinha. Essa lembrancinha é para adoçar para o senhor voltar. E amanhã é o segundo dia da festa de São Francisco, às 20 horas, celebrante Padre João Henrique, a comunidade de São Luís, Monfort e os Vicentinos.
Então todos também estão convidados a estar participando conosco. E hoje a bênção é dos pães. Amanhã a bênção são os documentos e chaves de casa e automóveis. Então trazem sua chave, seu documento, para receber a bênção, né? E hoje, após a celebração, nós teremos tapioca lá fora, preparado com muito amor e carinho. Então, a tapioca R$10 e o refrigerante 3, tá bom? Que é a garrafinha, tá bom? E eu também quero agradecer à comunidade Santo Antônio por estar preparando a liturgia junto com os servidores do altar e o texto dos homens, né? Dona Bete, seu Pernei, todos da comunidade Santo Antônio, muita gratidão por você estar participando conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Eu, com muita alegria, agradeço a vocês o convite. Amanhã também lá na paróquia nós iremos iniciar o trido da comunidade São Francisco e São Benedito, duas comunidades, né? 2 santos franciscanos. O trido começam amanhã, 2 comunidades em festa ao mesmo dia. Valha-nos Deus, né? Mas faz parte da nossa missão. Desejo a todos vocês uma abençoada e santa festa de São Francisco. E que com ele vocês possam aprender a escutar a palavra de Deus, escutando esta palavra, colocá-la em prática em vossas vidas. Vamos dar a bênção dos pães. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, pão dos anjos, pão vivo da vida eterna, dignai-vos abençoar estes pães, assim como abençoastes os 5 pães no deserto, para que todos os que deles comerem recebam saúde da alma e do corpo, paz e harmonia na família, e possam partilhar com os irmãos mais necessitados os bens recebidos de Deus. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, glória e exultação dos santos, que vos deu a graça de tão exímios intercessores, vos abençoe hoje e para sempre. Amém. Libertos por sua intercessão dos males presentes e estimulados pelo exemplo de suas vidas santas, estejais constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim com todos eles, vos seja dado gozar a felicidade daquela pátria, na qual a Igreja exulta eternamente pela comunhão gloriosa de seus filhos com os cidadãos do céu. Amém. Pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Francisco! São Francisco de Assis, reuniste o povo teu, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso Rei e nosso Deus. São Francisco de Assis,
Reuniste reuniste o povo teu, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar o nosso bem, nosso Deus. Foi esta mensagem que o céu enviou, o nosso padroeiro do santo trovador, que ensinava em versos sua adoração ao Deus que amava de todo o coração. Quisera ouvir Francisco falar, o nome do Altíssimo Francisco louvar, a todos servindo, chamando de irmãos, tem o seu sorriso, sua proteção. São Francisco de Assis, reuniste o povo teu, para louvar o santo nome de Jesus e proclamar